Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso podcast Mengão em Foco, mais uma vez aqui, na verdade de volta, depois de muito tempo afastado do podcast, estamos de volta para trazer aquele bate-papo, aquela conversa sobre o Mengão Queridão. Estive afastado por um bom tempo, por razões pessoais, tive uma série de mudanças na minha vida, positivas, a grande maioria delas, né? E estamos de volta para falar sobre o Mengão Queridão. E nesse episódio de volta, eu quero primeiramente convidar você, amigo ou amiga, que acompanhava anteriormente o nosso podcast, a voltar a acompanhar nossos podcasts e convidar você a acompanhar a gente tanto no YouTube quanto também no Spotify, a continuar acompanhando os nossos episódios, a iniciar a acompanhar nosso episódio. Hoje nós falamos sobre Mengão Queridão. Quem fala que é Jesus Mar pode chamar de Jesus, e eu sou um torcedor apaixonado do Mengão, porém, como eu costumo dizer, minha paixão não cega o meu raciocínio a ponto de falar aquilo que eu penso, claro, baseado aqui naquilo que é minha opinião, naquilo que eu acho. Eu também espero a sua opinião no podcast, tanto você acompanhante no YouTube, como acompanhante também no Spotify, ou em qualquer plataforma que você esteja ouvindo o nosso podcast. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado você por nos acompanhar, e vamos iniciar mais um episódio de hoje. Vamos falar um breve resumo desde a saída do seu Adenor, o Tite, até chegar em Filipe Luís e a conquista da Copa do Brasil até então, que é a grande conquista do Mengão Queridão neste fim de ano. Vamos lá, vem comigo, vamos começar mais um episódio Mengão em Foco. Antes de mais nada, pedir a você que inscreva-se no canal, caso acompanhe pelo YouTube, ou que você, inclusive, dê um joinha, né? Dê um joinha nos nossos vídeos também, coloque seu comentário, sua opinião. Se você acompanha no Spotify ou em qualquer outra plataforma de podcast, coloque sua avaliação, dê sua avaliação para a plataforma entender que esse é um assunto relevante, que esse podcast é relevante, podcast que você gosta de acompanhar, não esquecendo também de clicar ali como o seu preferido, né? Dá preferência pra gente, você clica lá na opção de seguir o nosso podcast para acompanhar, né, os favoritar nosso podcast para acompanhar o nosso bate-papo sobre o Mengão Queridão. Muito bem, vamos falar brevemente que aqui eu, claro, com a minha opinião sobre o assunto, né? Falando sobre o assunto de maneira geral, abordando, vou procurar ser o mais objetivo possível para não tomar muito tempo, até porque é um assunto de águas passadas. É uma análise, né? Eu quero fazer uma análise aqui, já que eu fiquei um tempão fora, uma análise que aconteceu desde a saída do Adenor, o Tite, até a volta como técnico, no caso, do Filipe Luís e a conquista da Copa do Brasil. Primeira coisa a se entender, pessoal, a gente sabe que a gente entrou ano passado, 2023, ele veio, na verdade, segundo ele, à época, ele não queria treinar o Flamengo inicialmente, a ideia dele era terminar 2023, tirar um tempo sabático para ele ali e voltar apenas esse ano, 2024, a assumir algum clube na carreira. Porém, a gente sabe que devido ao apelo na época, né, São Paulo saiu do Flamengo no passado e o Flamengo estava passando por uma série de dificuldades, inclusive tinha um risco de ficar fora da Libertadores, e por isso a diretoria tentou apressar e conseguiu convencer o Tite a vir para o Flamengo e trazer com ele, né, a sua comissão para poder classificar o Flamengo para a Libertadores. Por muito pouco, o Flamengo também, por detalhes, né, perdeu alguns jogos aí, dois jogos, salvo engano. O Flamengo ano passado não conseguiria ser campeão. Ano passado, que a gente lembra, não foi campeão de absolutamente nada. Inclusive, o próprio Campeonato Carioca, o Flamengo não foi campeão. Então foi um ano terrível, um dos piores anos dos últimos que o Flamengo enfrentou. E o que aconteceu esse ano? Esse ano, o Tite, né, ano passado conseguiu classificar para a Libertadores, conseguiu trazer o Flamengo para esse ano 2024, porém, a gente percebe que não foi uma boa passagem de modo geral, ou seja, ele não conseguiu desempenhar aquilo que era proposto, ele não conseguiu ter o desempenho necessário para poder continuar à frente do Flamengo. Começou o Carioca muito bem esse ano, foi campeão carioca, tudo foi muito elogiado, até iludiu, né, em grande parte, vamos dizer assim, dos torcedores quanto à questão do Campeonato Carioca, porém, percebeu-se aí que ele não teria o estofo, vamos dizer assim, na palavra bonita aqui, não teria aí como conduzir o time a ser campeão, porque começou a ter baixo desempenhos ruins, não conseguiu levar, o time foi classificado na Libertadores na Bacia das Almas, vamos dizer assim, da fase de grupos. O Flamengo chegou às oitavas de finais da Libertadores e
assim, com muita dificuldade para passar pelo grupo, mas conseguiu chegar às oitavas. Venceu o Bolívar com muita dificuldade, venceu 2-0 no Maracanã e lá perdeu de 1-0, mas assim, tem que entender também que o time foi jogar na altitude. Tudo bem, até aí tudo bem, até aí tudo tranquilo. Porém, vem a pior parte. Quartas de finais contra o Peñarol. O Flamengo consegue a proeza de perder para o fraquíssimo time do Peñarol no Maracanã por 1-0. E no jogo de volta, né, lá no Uruguai, né, e acabou sendo eliminado com um empate de 0-0, com o placar do jogo de ida. Obviamente, o Peñarol se classificou, uma classificação muito importante para o time uruguaio, que foi eliminado nas semifinais pelo Botafogo de goleada aqui no Maracanã. Aqui no Brasil, não lembro agora, foi na casa do Botafogo. O Botafogo eliminou, vencendo por 5-0 o jogo de ida. O jogo de volta, o time do Botafogo fez aqui, foi um jogo muito fraco, né? Mas pelo menos conseguiu meter 5-0 em cima do fraquíssimo Peñarol. E isso expôs o tanto que o Flamengo estava jogando muito mal. O que a gente não pode esquecer é que nesse período entre Campeonato Brasileiro, que o Flamengo começou a tropeçar, Libertadores, que o Flamengo tropeçou, tivemos aí uma série de desfalques no Flamengo. Vários jogadores importantíssimos o Flamengo perdeu durante essa temporada. O primeiro deles, mais importante, foi o Cebolinha lá no início. Depois também o Luiz Araújo começou a fazer bons jogos, também acabou se lesionando, saindo. Por último, também o Pedro, né, que foi para a seleção brasileira, convocado, e durante os treinos da seleção brasileira acabou sofrendo ali sofreu uma lesão gravíssima, que vai o afastar, segundo de acordo com o que se imagina, né, pelo menos é o que se coloca e o que se estima, que ele vai ficar afastado até o meio do ano de 2025. Ou seja, até metade de 2025 é provável que o Pedro não jogue pelo Flamengo devido à gravidade da lesão que ele sofreu na tíbia. Salvo engano, foi a lesão que ele sofreu. Então, assim, jogadores importantíssimos começaram a desfalcar o time do Flamengo. E o Tite mostrou que ele não tinha repertório, não soube mudar, não soube se adaptar à situação. Ou seja, ele tem um esquema de jogar com 2 pontas e um atacante e mantendo um time ali, basicamente um time que tenta marcar muito, tenta segurar muito, baixa muito as linhas. Isso era muito nítido no futebol apresentado pelo Tite, no time do Flamengo, um time que baixava muito as linhas, o que a gente sabe que não é característica do jogo do Flamengo, a questão de baixar as linhas, e isso aí levou a uma série de situações que começou a incomodar a torcida, começou a incomodar os próprios jogadores. A gente percebe, assim, algumas coisas a gente percebe logo, por exemplo, no jogo contra o Atlético Mineiro, segundo jogo, no jogo de volta lá, a gente vai falar mais adiante aqui no podcast, a gente percebe uma fala do Gerson. O Gerson fala que nós não sabemos defender, nós sabemos atacar. Então, assim, isso aí de certa forma mostra aquilo que a gente chama do DNA do Flamengo. O DNA do Flamengo não é se defender, o DNA do Flamengo é atacar o tempo todo, é ir pra cima, é buscar o resultado, é sufocar o adversário. Não adianta colocar o Flamengo para se defender, para retranca, não adianta. O negócio do Flamengo é atacar. E aí que o Flamengo começa a ter problemas seríssimos, o Tite começa a ter problemas com a questão do rendimento, porque ele coloca o time com linhas muito baixas, perde jogadores essenciais importantes, não consegue adaptar o time. Outro problema também, o Gabriel Barbosa, né? O Gabi, ele... Você chama de Gabigol, né? Foi Gabigol, né? O Gabigol, vamos dizer assim, o pessoal que é saudosista do Gabigol, né? Depois a gente vai falar um pouco mais sobre essa polêmica do Gabigol. Ele também não estava sendo colocado em jogo. Agora sim, a parte do Gabigol, né, a gente pode vou tirar até um momento para falar só sobre o Gabigol. Uma coisa que tem que entender, tem gente que fala, porque o Tite isso e aquilo, pessoal, mas o Gabigol fazia 2 anos que não jogava bem. O Gabigol estava muito abaixo. E nas vezes que o Tite colocou ele para jogar, a gente percebe nitidamente que até tropeçar na bola ele tropeçava. Teve um jogo que ele tropeçou literalmente na bola. Então, assim, estava muito abaixo do rendimento. Ele melhorou um pouquinho agora no final, quando o Felipe Luiz chegou. E fez 2 gols, inclusive na final da Copa do Brasil, contra o Atlético Mineiro no jogo do Maracanã. Mas a gente percebe claramente, nitidamente, que ele estava muito abaixo do rendimento. Então não dá pra gente falar que a culpa é toda do Tite, porque não colocou o Gabigol. O Gabigol vinha muito abaixo. Ele não vinha desempenhando o papel como ele deveria desempenhar na condição do atacante que ele é, pelo menos que ele mostrou em 2019 ou durante aí grande parte da trajetória dele no Flamengo. 2 anos que o Gabigol não jogava no nível que a gente costumava ver ele jogar. Então é uma situação complicada, não dá pra gente culpar totalmente o Tite, dizer que ele é culpado, que isso e aquilo nesse ponto, né? Mas o problema é que quem estava no banco, Carlinhos, que também é alguém que, com todo respeito, Carlinhos veio porque a diretoria teve que chamar ele,
Por questão, a gente sabe, o Gabigol acabou se envolvendo naquela polêmica do antidoping, porque ele poderia a qualquer momento ser desfalque no Flamengo, poderia não estar jogando no time do Flamengo, então ele poderia ser afastado, poderia ser suspenso por um ano, por exemplo, e isso poderia causar um prejuízo. O que aconteceu? O Marcos Braz foi atrás do Carlinhos, que fez um bom campeonato carioca, lá no Volta Redonda, Nova Iguaçu, e acabou trazendo ele, que no Flamengo não rendeu, né? O Tite colocou ele várias vezes também, não jogou bem, enfim, o Tite não soube aproveitar o que ele tinha de melhor. Quando ele tentou adaptar um pouco, colocar o Bruno Henrique na condição de falso 9, também não funcionou muito bem, e isso eu acho que também culminou para a saída do Tite. Começou a ser xingado, ser vaiado pela torcida, ser hostilizado, e foram vários problemas, né? A Copa do Brasil do Flamengo, né? Não foi assim, foi boa no contexto geral, mas todo mundo via ali uma situação que o Flamengo poderia ter tido problemas. Apesar de que a gente percebe que no jogo contra o Bahia, o Flamengo, ele teve ali um bom desempenho relativamente, né? Venceu de 1-0 lá na Bahia e venceu de 1-0 no Maracanã. Lembrando que o Bahia nesse momento estava em alta, um time muito bom, estava jogando bem, estava com bom futebol, relativamente bem, e o Flamengo conseguiu vencer nos dois jogos. Eu acho que um dos últimos jogos que o Flamengo pelo menos jogou um pouquinho melhor. Depois disso aí, foi ladeira abaixo, né? Contra o Corinthians, o Tite já não estava mais à frente do Flamengo. Foi decidido ali, após resultados ruins no Campeonato Brasileiro e também o desempenho do Flamengo que não ia bem, a diretoria decidiu demitir o Tite, né? O Tite, logo após o último jogo que ele fez pelo Campeonato Brasileiro, ele foi demitido pela diretoria, e aí a diretoria anunciou o Felipe Luiz, né? Que aí veio para fazer história, né? Por alguns motivos, vários motivos, dentre eles mais um ex-jogador do Flamengo, que sai praticamente do time do Flamengo e conquista um título importante e grande relevância, que é a Copa do Brasil. Então, esse histórico, primeiro, para a gente falar um pouco sobre a passagem do Tite. É uma opinião pessoal minha, né? O erro maior aí foi, como sempre, da diretoria do Flamengo. Essa diretoria do Flamengo que não sabe fazer escolhas, não sabe o que é melhor pro time, não tem respeito, né, para com a torcida. Assim, a gente sabe que é falta de profissionalismo. Tiveram que chamar às pressas um treinador, porque o Sampaoli deu toda aquela polêmica, agressão a jogadores e tudo. Teve que chamar o Tite às pressas, chamou alguém que não tem o DNA do Flamengo, como a gente comentou aqui anteriormente, que é aquele DNA de ir pra cima, DNA de atacar. Colocou um técnico que é um técnico que trabalha muito questão de defesa. Não estou dizendo que ele é retranqueiro em si, mas assim, é nítido que o sistema dele é o sistema mais defensivo do que o sistema realmente ofensivo. Tanto que o Felipe Luiz mostra isso quando assume o time, coloca o time para jogar em linhas altas. E o futebol do Flamengo muda, né? Não só pela empolgação dos jogadores, mas a gente percebe nitidamente que os espaços do campo começam a ser preenchidos e que o time de fato joga para cima, independentemente da situação. Então, na minha opinião, o que aconteceu? Faltou match, né? Como o pessoal diz por aí, entre Flamengo e Tite. Isso culpa da diretoria, que contratou um técnico, contratou um treinador que não tem o DNA do Flamengo, que não consegue fazer o time jogar como um time de ataque, um time que vai para cima, um time que sufoca o adversário, um time que joga para frente. Com as peças que o Flamengo tem, o estilo ideal de jogo é esse. Não adianta colocar o time para baixar linhas, pode até colocar, mas a gente sofre alguns problemas. Por exemplo, no próprio jogo contra o Palmeiras, né, pela Copa do Brasil mesmo, né, quase que o Flamengo leva ali uma virada. O Flamengo tinha 2 gols de diferença em cima do Palmeiras e levou o sufoco do Palmeiras no jogo de volta. Por quê? Porque baixou as linhas e sofreu ataque o tempo todo. E fora isso, jogadas aéreas, inclusive. Jogadas aéreas que sempre, durante o período do Tite, eram assim um terror. Todo jogo tinha uma jogada aérea, todo jogo tinha uma bola nas costas do Ayrton Lucas, todo jogo tinha ali uma situação que deixava exposta a defesa do Flamengo, principalmente jogadas aéreas. Era um terror, era terrível, né? E isso a gente percebe que tem mudado um pouco, melhorou um pouco com a vida do Felipe Luiz. A questão de jogada aérea, inclusive, a gente sofre muito pouco com jogadas aéreas, mas eu vou deixar para comentar um pouco mais quando eu falar sobre o Felipe Luiz. Mas no geral, o Tite aconteceu. Foi ruim, por quê? Foi péssimo ou ruim, porque a diretoria é grande e responsável por isso. Chamou o treinador que não tem o DNA do Flamengo, treinador que não deu match com o Flamengo, que não soube aproveitar as peças que o Flamengo tem, não soube adaptar aquilo que tinha.
Poderia ter vencido a Copa do Brasil? Não dá para saber se sim ou se não, porque a gente só pode afirmar uma coisa se a gente tivesse o trabalho dele até o final. Pode ser que ele pudesse ter passado pelo Corinthians, pode ser que sim, ou pode ser que não. Não dá para saber, porque quanto o Corinthians, o Flamengo teve uma outra postura. Mesmo o Felipe Luiz tendo pouco tempo para treinar, vou deixar eu falar isso no próximo bloco, a gente percebe que é uma postura totalmente diferente daquela postura que o Tite colocou. Mas o Flamengo não deu match com o Tite saiu de maneira assim muito triste, né? Para a carreira dele e também para o Flamengo, que poderia talvez ter jogado melhor se tivesse um técnico, que tivesse um DNA, ou tivesse um pensamento um pouco mais expansivo, vamos dizer assim, em relação ao futebol do que o Tite, que, na minha opinião, precisa melhorar um pouquinho sua estratégia, entender um pouco melhor o futebol na dinâmica dele atualmente e não ficar preso a um sistema, a só um pensamento, a só uma filosofia de jogo. Tem que expandir as várias formas, uma coisa que o Felipe Luiz ele tem feito, e eu vou te falar daqui a pouco no próximo bloco por que e como ele tem feito isso. Não perca o próximo bloco, hein? Precisamos falar sobre o Felipe Luiz. Felipe Luiz chega ali para assumir o Flamengo após a saída do Tite, como a gente falou anteriormente, a saída conturbada do Tite, e Felipe Luiz assume o Flamengo. No dia 1º de outubro, né? Isso, assumiu no dia 1º de outubro, o Felipe Luiz assumiu o time do Flamengo. Ou seja, temos aí, no momento que eu gravo esse podcast, pouco mais de um mês que ele assumiu o time do Flamengo, após a demissão conturbada do Tite. Anteriormente, Felipe Luiz, assim que ele saiu, né, que ele finalizou sua carreira como lateral esquerdo do Flamengo, grande ídolo por sinal, um dos grandes ídolos de 2019, ele começou a trabalhar na categoria de base. E na categoria de base, ele ganhou ali alguns títulos aí na categoria de base, não lembro agora qual, sub-20, sub-17. Inclusive, uma dessas vitórias dele foi um mundial inédito, né, de categoria de base, que o Flamengo conquistou ainda esse ano 2024. Então, ele vem fazendo um bom trabalho na categoria de base. Claro que a gente sabe que uma coisa é trabalhar em categoria de base, outra coisa totalmente diferente é você assumir um time do Flamengo, como esse time atualmente, com vários craques, vários jogadores, com essa torcida, essa nação enorme, o time principal do Flamengo, assim, muita cobrança por parte da torcida, muita expectativa por parte, assim, do mundo do futebol de maneira geral. Imagina só ele pegar uma batata quente dessa, e logo que ele assumiu, ele já praticamente já tinha à sua frente o desafio de preparar o time para jogar contra a equipe do Corinthians, né? Como a gente falou, Corinthians que foi aí uma das equipes que jogou contra o Flamengo aí durante a Copa do Brasil, né? Foi a equipe na semifinalista da Copa do Brasil. Esse jogo foi realizado no dia 2 de outubro, né? Ou seja, veja, ele assumiu o time basicamente em cima da hora, né? Para já tocar o jogo contra o Corinthians. E a primeira coisa que a gente viu no jogo que ele assumiu foi que o time mudou de postura, um time que marcava alto, né? E aí começaram a fazer aquelas comparações com o Jorge Jesus. Ele mesmo falou em entrevista coletiva que ele tinha anotações que o JJ fazia de treinamento e tal. Isso aí, claro, levou a expectativa enorme da torcida flamenguista. Eu, particularmente, vou ser honesto com vocês. Quando eu vi isso, eu fiquei, gente, será que a gente não tá sendo empolgado demais? Será que a gente não tá querendo demais? O cara vai ser bom treinador? Eu não duvidava, porque a gente sempre percebeu que ele tem um grande repertório tático. Quando ele era jogador, ele tinha um grande repertório, assim, um grande conhecimento tático, técnico, a gente percebia como ele falava, né? A gente percebe que ele tem um conhecimento tático muito bom, muito estudioso. A gente percebe até hoje isso, né? Mas assim, a gente fica naquela dúvida, será que é muita euforia pra nada? E aí, meu jogo contra o Corinthians já mostra ali que ele coloca o time pra jogar bem avançado, o time pra jogar aquele estilo de jogo, Jorge Jesus, como a gente diz, né? Que estilo sufocando o adversário, subindo marcação alta, sufocou o Corinthians durante todo o jogo no Maracanã, fez um gol, porém, apesar de ter feito um gol, o time acabou não conseguindo marcar mais gols, teve muita chance. Então, até olhando no scout esse jogo, foram 7 chutes do Flamengo contra 2 do Corinthians. Só que os 2 chutes do Corinthians foram chutes na trave, chutes perigosos,
né, que poderiam ter sido convertidos em gols. Mas, de modo geral, o time jogou muito bem, poderia ter feito muito mais gols, né, foram chances ali bem, apesar de ser 7 chances, foram chances bem mesmo, que o Hugo, inclusive, agarrou muito bem, fez defesas cara a cara, inclusive, uma delas cara a cara com o Gerson na cara do gol, sozinho chutou e ele fez uma defesaça. O Hugo Souza foi muito bem, que está emprestado ao Corinthians, então, assim, foi um jogo muito bom, já deu aquele cartão de visita legal. No jogo de volta aconteceu um problema, um incidente que durante a partida, logo no início ali, logo aos 28 minutos, no início não, aos 28 do primeiro tempo, o Bruno Henrique acaba sendo expulso. Né? O Bruno Henrique é expulso, por quê? Porque ele dá uma entrada ali em cima do Mateuzinho, uma entrada ali com o pé muito alto, foi uma entrada violenta, inclusive, totalmente desnecessária, uma entrada ali temerosa, e foi expulso ali corretamente na partida. Então imagina, Flamengo aí com 28 minutos, com o resultado somente de 1-0, né, se levasse mais um, ia para os pênaltis, levasse 2, poderia perder e estava jogando na casa do Corinthians. O Felipe Luiz tomou uma atitude inusitada. Ele faz uma alteração curiosa. O que ele faz? Ele tira, ao invés de... Ele poderia muito bem... alguém imaginaria que ele... Enfim, o que ele poderia fazer? O que foi que ele fez, na verdade? Ele tirou o Gabigol e colocou mais um zagueiro, colocou o Fabrício Bruno. Ou seja, ele jogou com uma linha de 3 zagueiros. Imagina só, o time que poderia tomar um gol e ir para os pênaltis, né, precisando ali fazer algum gol, ou pelo menos não tomar nenhum gol, ele teve a coragem de fazer apenas um gol. Teve coragem ali de trocar, na verdade, o zagueiro, né, trocar o Gabigol e colocar um zagueiro. E fechou a casinha, e fechou mesmo, porque o time do Corinthians não conseguiu jogar. Após esse jogo, ele falou, né, ele acabou comentando que a estratégia dele foi justamente deixar a bola nos pés do Corinthians. Porque a gente sabe que o Corinthians tem uma dificuldade, ou tinha, não sei, costuma ter uma dificuldade de criar jogadas. Então a ideia dele foi justamente essa, colocar a bola nos pés do Corinthians ali e propor o jogo. E aí o Corinthians complicou, não conseguiu propor o jogo. O que aconteceu? 0-0, o Flamengo foi para a final da Copa do Brasil com esse resultado excelente. No Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem tentado feito bons jogos, inclusive, só que assim, os resultados não têm saído tão bem quanto se queria, né, por uma série de razões, mas a gente percebe que nos jogos, o Flamengo joga no Campeonato Brasileiro também com o Felipe Luiz, é um time que vai pra cima, não é um time que recua, mesmo sendo um time alternativo, um time misto, não é aquele time que fica ali segurando, esperando, não, é um time que propõe o jogo, vai pra cima, inclusive um dos jogos muito bons, um dos melhores, Flamengo e Internacional, o Flamengo tomou um gol no final do jogo, por quê? Porque fez 1-0 e propôs o jogo, foi pra cima, continuou amassando, só que aí infelizmente acabou tomando o empate da equipe do Internacional. E aí vem a grande final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, isso aí mais recente na nossa mente. Né? O primeiro jogo no dia 3 de novembro, o Flamengo venceu por 3-1 no Maracanã, com direito a 2 gols do Gabigol, que, né, como eu falei anteriormente, não estava vindo muito bem, estava ali escanteado, vamos dizer assim, escanteado, né, ele mesmo falou, né, após o último jogo, falou que estava escanteado ali pelo Tite, por razões que eu já comentei um pouco anteriormente, e aí o Gabigol vem e faz 2 gols, né, e olha, foram gols assim no estilo dele mesmo, tá, que há muito tempo a gente não viu ele fazer, e parece que só foi isso mesmo, que no segundo jogo não vi ele jogar tão bem quanto no primeiro, mas no primeiro jogo, jogou muito bem, fez 2 gols, um aos 39 minutos, outro já no segundo tempo, o Arrascaeta fez aos 11 minutos o primeiro gol, e o Gabigol aumentou o placar. O Arrascaeta, né, fez mais um e o Atlético Mineiro diminuiu com o Allan Kardec ali no finalzinho do jogo, né, quase no final do jogo ali, diminuiu o placar para 3-1 e aí o segundo jogo foi no dia 10, último dia 10, né, o time foi enfrentar o Atlético Mineiro em casa, né, foi enfrentar o Atlético Mineiro em casa. E aí teve aí, né, foi um jogo marcado por muitas polêmicas, tanto dentro quanto fora de campo também, né. Dentro de campo, por exemplo, uma expulsão que, né, foi cobrada, a expulsão do jogador do Lianco, né, que logo no início do jogo, quase no início do primeiro tempo, dá uma entrada ali desnecessária em cima do Arrascaeta, né, muito discutido se foi pênalti ou não foi, na minha opinião, pênalti não, se foi expulsão ou não, eu não sei, muito discutível, na minha opinião sim, expulsão, mas era discutível sim, né, porque não dá para saber se ele não estava bem frontal, estava um pouco lateral, mas ele era praticamente o último homem. Se o Arrascaeta passa a linha do zagueiro ali, ele poderia muito bem, em velocidade,
cortar para o meio e conseguir entrar cara a cara com o Everson. Fora que, salvo engano, Michael estava do outro lado para receber a bola. Mas enfim, o Klaus decidiu dar apenas o amarelo e aí ficou por isso mesmo. Só que o Flamengo ali praticamente deixou o jogo morno. Né? O Atlético Mineiro não conseguiu fazer o seu jogo e o Flamengo mornou o jogo, jogou no contra-ataque e no contra-ataque o Gonzalo Plata faz o gol do título aí já no segundo tempo. Né, numa arrancada ali após o Atlético Mineiro perdeu uma grande chance de gol, né, o Ortiz, salvo engano, atrapalha ali o Kardec e a zaga do Flamengo, o Pereira está para frente, né, e aí alguém, acho que o Bruno Henrique lança pro Plata, e o Plata ele consegue ali na velocidade, né, saindo da sua linha, né, de trás da meia-lua, ele arranca. Né, tinha só dois zagueiros aí, dois jogadores, dois defensores do Atlético Mineiro, ele corta um defensor e toca na saída do Everson. Por sinal, nesse jogo lá, fez um grande jogo, assim como no jogo passado do Campeonato Brasileiro também, fez um bom jogo, inclusive impedindo que o Flamengo fizesse algum gol, né, foram vários lances perigosíssimos. Então assim, o Everson tem jogado muito, pelo menos nos últimos 2 jogos contra o Flamengo, o jogo agarrou muito. Se não fosse isso, lá mesmo, na Arena MRV, o Flamengo teria aplicado pelo menos uma goleada de pelo menos 4 para mais, né? Agora, falando nisso, né, uma coisa também que vale destacar quanto a isso, né, esse título importantíssimo, o Flamengo foi campeão lá na Arena MRV, as polêmicas fora de campo, né, teve ali bombas arremessadas pela torcida, teve uma série de situações lamentáveis que aconteceu lá, aquela história, né, o Atlético Mineiro parece que não sabe perder o jogo. Resultado, Flamengo campeão, primeiro campeão na Arena MRV, veja só a situação do Atlético Mineiro, né, os caras, o primeiro título na arena deles, né, o Flamengo sendo campeão da Copa do Brasil, com muito mérito do time e principalmente, claro, do Felipe Luiz. Como falei para vocês, alguém que mostrou o seguinte, tanto no jogo contra o Flamengo, contra o Corinthians, né, na semifinal, quanto o último jogo contra o Atlético Mineiro, mostrou que é um técnico equilibrado, que sabe atacar bem ali, pressionando a saída de bola, e sabe também recuar, sabe montar uma linha defensiva, e muito bem. Porque a linha defensiva que o Felipe Luiz montou contra o Corinthians foi uma linha ali quase que intransponível. Né? O Corinthians não conseguiu criar nada, não conseguiu fazer nada contra a linha defensiva ali do Flamengo. Então isso mostra assim como o Felipe Luiz tem uma clareza, uma visão de jogo, tanto ofensiva quanto defensiva muito boa. E estuda muito bem o adversário. Ele consegue ver em que o adversário tem fragilidade, em que ele é bom, em que aquilo que ele pode explorar do adversário. Então percebe o tanto que ele é um técnico inteligente nesse ponto. Então isso é algo muito importante que a gente pode salientar nesse último mês, vamos dizer assim, praticamente, que ele assumiu o Flamengo, pouco tempo, mas mostra ser um técnico muito promissor, um grande técnico. E aí, né, assim, tudo bem, foi campeão, legal, mas o que tomou os holofotes foi a polêmica entre Gabriel Barbosa e a diretoria. E vou deixar para falar isso no último bloco. No último não, no próximo bloco nós vamos falar sobre esse assunto. Gabriel Barbosa fora do Flamengo e as polêmicas com a diretoria. E o Flamengo não tem um minuto de paz, né? Não tem um minuto de paz. Então, após ser campeão da Copa do Brasil, quem foi chamado para falar, ou quem se apresentou para falar, não sei se foi chamado ou se apresentou para falar aos microfones da Rede Globo, foi o Gabriel Barbosa, Gabigol. E o Gabigol já foi logo com polêmicas, né? Enaltecendo o título do time e tudo, e aí diz que teve uma temporada complicada porque tinha um técnico que que desprestigiava, que desrespeitava o trabalho dele. Isso já é uma polêmica em si. Depois fala da diretoria que foi nos podcasts, foi lá, apertou a mão dele, com a família dele, depois foi em podcast falar outra coisa. Ou seja, ele acusou gravemente a diretoria de, na frente dele, falar uma coisa, ter um posicionamento e pelas costas ter outro posicionamento. Se você quer saber, nessa briga entre Gabigol e diretoria, na minha opinião, os dois estão errados, tanto a diretoria quanto o Gabigol. O Gabigol está errado porque, pessoal, era um título
da Copa do Brasil. Era o momento de falar de título, o momento de falar da importância de ter ganhado título e não falar da vida pessoal dele. Como ele gosta de podcast também, curioso ele falar de podcast, né, porque ele também gosta de participar de podcasts, ele poderia deixar para falar sobre o que aconteceu com ele em um podcast qualquer, mas não, ele decide falar logo após o time ser campeão da Copa do Brasil. E aí, ao invés de falar, né, a imprensa ser efusiva quanto à conquista do Flamengo, sobretudo do Felipe Luiz, o jovem treinador, nosso ídolo no Flamengo, tem que falar sobre Gabriel Barbosa e suas polêmicas. E aí entra a grande polêmica do Gabigol. Ele começa a falar do Tite, começa a falar da diretoria, e aí o clima pesou. Por quê? Antes do jogo contra o Atlético Mineiro, a diretoria, talvez de uma forma de retaliação, não sei, postou na sua rede social, postou no Twitter do Flamengo, uma nota dizendo que o Gabriel Barbosa ele não seria relacionado para o jogo contra o Atlético Mineiro por conta de... para manter a harmonia, olha só como a diretoria colocou, para manter a harmonia dentro do vestiário. E o Gabigol rapidinho vai lá né, o que ele faz? O Gabigol vai lá na própria rede social dele e coloca lá que ele não foi comunicado oficialmente e que ele estaria à disposição, né, a assessoria estaria à disposição para conversar com a diretoria e tal. Ou seja, é aquele famoso bate-rebate. Um bate daqui, outro rebate dali. Então veja só a situação que acontece, né? O que aconteceu. Aquela briga, né? Uma briga assim, parece coisa de criança infantil, né? Um manda um recadinho para um, outro manda um recadinho para outro, e assim foi. Tudo bem, até aí o Gabigol, de certa forma, estava se impondo, ou até que vazou supostamente na imprensa que o Gabigol teria, durante o intervalo do jogo contra o Atlético Mineiro, lá no jogo da Copa do Brasil, teria se irritado ali com o Felipe Luiz, sabendo, né, que Felipe Luiz que ele iria ser sacado para o segundo tempo. Ele acabou ficando chateado, inclusive há quem diga que ele falou assim, ele tá achando que ele é o Guardiola, isso que ele ficou sem falar com o Felipe Luiz após ali ele saber que ia ser substituído. Então já ficou um clima ruim, segundo que foi apurado por jornalistas e tudo, e de acordo com o que foi apurado, realmente isso aconteceu. Sobre a fala dele ninguém sabe, mas se aconteceu dele ter ficado chateado com o Gabigol, com o Felipe Luiz, parece ter acontecido isso. Inclusive até registraram que no momento que os companheiros fazem aquela brincadeira de jogar água, né, balde, gelo em cima do Felipe Luiz, ele não participou. Então assim, fica estranho, né? Ainda mais ele que é um grande amigo, né? São amigos, segundo o próprio Felipe Luiz, são amigos aí. Isso mostra que estava um pouco ali, né? Uma situação meio estranha. E aí, com essa exposição, o Gabigol ficou um pouco mais exposto, né? Ficou mais exposto. Enfim, o que eu sei até hoje é que, nesse momento, né, que eu gravo esse podcast, é que o clima anda tenso, né? Ninguém sabe o que vai acontecer, se ele vai ser relacionado ou não para os próximos jogos. E um vídeo que foi postado, né, do Landim, vou até deixar para você acompanhar, não sei se vai dar para colocar aqui, mas provavelmente vou colocar um trecho do vídeo para você acompanhar, onde o Landim, ele fala, né, sobre a questão do Gabigol, que na opinião dele, o Gabigol não tem confiança nele mesmo, que não é que o Flamengo não confie no Gabigol, o Gabigol não tem confiança nele. O Gabigol fez uma proposta de contrato aí de mais 4 anos para o Flamengo, com um crescimento muito grande do que seria a remuneração dele anual, muito significativa. Eu diria para você, quase o dobro do salário que ele ganha. Porque aí no caso envolve também o lado do passe dele, porque ele passa a ter o passe livre ao final do período. Prova que a gente acredita na capacidade de recuperação do Gabigol é que nós fizemos uma proposta para ele no valor que ele pediu, mas por 1 ano. E aí o que eu digo é o seguinte, mas não é o Flamengo que não acredita, porque eu não sei se é o Flamengo ou se é ele mesmo que não acredita nele, porque se ele quer ficar no Flamengo e ele acredita na capacidade dele, no futebol dele, por que ele não aceita esse 1 ano e depois ele continua... Se eu estou dando esse ano para ele depois de 2 anos em que ele não teve um desempenho tão bom, por que eu não daria, se ele tiver um ano excepcional, um ano muito bom no ano que vem, mais 1 ano ou mais 3 anos como ele gostaria? Ou seja, segundo Landim, o que acontece? Eles propuseram aí 1 ano de contrato para ele, porém, o Gabigol acabou não aceitando, né, o salário alto, igual ele queria, um salário bom, só que 1 ano, né, para que ele provasse, que ele mostrasse que ele poderia ser aquele mesmo Gabigol de 2019.
Opinião pessoal minha quanto a essa situação. Na minha opinião, a diretoria acertou. Nós ficamos aí 2 jogos, né? 2 jogos não, 2 anos sem ver o Gabigol fazer grandes apresentações. Infelizmente é uma realidade. Aqui não é. Aqui, independente de você ser Gabigol, ser contra, a favor do Gabigol, são fatos. Ele passou 2 anos sem jogar muito bem. Tanto que estava sendo reserva mesmo antes da chegada do técnico Tite. Então, ele se reserva, a culpa não era toda do Tite. Né? Antes do Tite chegar, ele já era reserva do Sampaoli, porque vinha fazendo péssimas atuações. E aí a diretoria, desconfiada obviamente, né? Segundo a diretoria, não sei se realmente essa é a ideia da diretoria, ou se havia algo pessoal, mas na verdade ela tinha, vamos dizer assim, respaldo para fazer isso, devido ao mau futebol apresentado pelo Flamengo, pelo Gabigol, perdão. A diretoria fez o que? Olha, vamos propor aqui 1 ano. Se você mostrar em 1 ano que você pode fazer, que você vai fazer, beleza, então a gente vai renovar por mais tempo. Se não, encerrou aqui, você tem um passe livre, pode ir para onde você quiser. E aí o Gabigol, segundo o Rodolfo Landim, optou por não aceitar. Então assim, não acho que a diretoria está de tudo errada, porque aquilo que o Gabigol apresentou foi muito pouco. E é o que tudo indica, que foi comentado, foi falado, foi especulado, é que ele está praticamente fechado, pelo menos apalavrado, com o Cruzeiro para integrar o time ano que vem, o time do Cruzeiro. Então, Gabigol fora do Flamengo, provavelmente no Cruzeiro, pelo menos é o destino que estão dando nesse momento para ele. E torcer, né, para que assim, ele tenha uma vida boa, para que ele consiga, né, enfim, fazer algo bom, né, na vida dele lá. Que não seja contra o Flamengo, na verdade, né? E nessa, igual eu falei no início, nessa disputa aqui, quem é melhor, na minha opinião, todos estão errados. Landim tá errado, Gabigol tá errado, todos têm seus erros. A diretoria péssima, que eu falei no início, lá nesse podcast, a diretoria é muito ruim. Assim, poderia passar um tempão falando da diretoria, de repente posso tirar um momento, um outro episódio para falar só da diretoria, mas diretoria, gestão assim, financeira, beleza, ok, mas de futebol. O Flamengo conquistou muito título. Por exemplo, Gabigol bateu uma marca importantíssima com o Bruno Henrique e Arrascaeta. Foram 15 títulos no total, né? Então, assim, a diretoria, pelo menos 15 títulos a diretoria do Flamengo tem no total. Então, assim, bastante título. Mas a gente viu ano passado, a gente não ganhou nada. Em 2021, salvo engano, a gente também não ganhou nada. Isso mostra o quê? Muita coisa sobre a diretoria. Um time bilionário igual o Flamengo, é um time que arrecada bilhões, tem jogadores que ganham muito bem, tem um elenco melhor da América Latina, da América do Sul, perdão. É para fazer muito mais, é para todo ano ganhar pelo menos um título. E a gente viu que essa gestão de futebol, ela deixou muito a desejar, contratando técnico de maneira errada, fazendo opções erradas, contratando jogadores errados. Então uma série de lambanças, né? Mordendo virilha de torcedor. Uma série... Se eu fosse falar aqui, eu tenho que ter um podcast só pra falar sobre isso. Então assim, nessa briga diretoria e Gabigol, todos estão errados. A diretoria tá errada por quê? Porque ela não é profissional no geral. O Gabigol tá errado por quê? Porque existe hora e momento pra tudo. E Gabigol, um abraço pro Gabigol, parabéns pro Gabigol, muito obrigado, somos eternamente gratos. Mas todo mundo vai lembrar das polêmicas que foram geradas por ele. Em podcast falando que a torcida do Flamengo é chata, que não ganhava nada. Isso ele falou após 2021 não ter ganhado nada. E foi querer se justificar porque não ganhou nada. Vestindo a camisa do Corinthians, mandando beijinho pro Dorival. Enfim, uma série de situações, fazendo festa no dia que o Flamengo deveria estar jogando uma eliminatória de Libertadores, após o time ser eliminado de maneira vergonhosa, tava ali fazendo festa. Então assim, ele fez de tudo para desgastar, né, ou se desgastar com a imagem dele, a imagem do clube. Então isso é triste, para alguém que é ídolo, que é considerado ídolo, é triste. Você considerar alguém ídolo que veste camisa de outro clube e faz uma série de situações aí tristes, né? Assim, são muitas polêmicas que ele se envolveu. Claro, como a gente diz, nada disso vai apagar o que ele fez, que o nome dele tá marcado na história. Isso aí ninguém pode apagar, nem que não queira. Mas o que ele faz na condição de ser humano, como jogador, né, como ser humano ali, com o Flamengo, é uma coisa muito triste, muito ridícula, né, para alguém do tamanho dele. Ele se apequenou, vamos dizer assim, na minha sincera opinião, ele se apequenou muito
quando ele faz esse tipo de coisa. Eu quero saber qual a sua opinião sobre o Gabigol, sobre a diretoria, sobre os títulos do Flamengo, sobre o Felipe Luiz. Coloque nos comentários a opinião aí se você acompanha no YouTube, ou você pode também colocar nos comentários caso acompanhe aí pelo Spotify, alguma plataforma que permita fazer comentários. Muito bem, estou aqui para finalizar mais um episódio de podcast. Estamos de volta aqui, episódio de volta após um tempão aqui fora dos holofotes, fora dos microfones. Pretendo voltar, tá, pessoal? Pelo menos uma vez na semana fazer um episódio de podcast. Para isso eu preciso do seu apoio. Preciso que você siga o nosso podcast na sua plataforma preferida, que você inscreva-se no canal, ative o sininho, que você comente, né, engaje e compartilhe com aquele amigo ou amiga que é torcedor do Mengão Queridão. Um abraço para você, muito obrigado e até o próximo episódio. Tchau, tchau, valeu e até mais.